Hora de conversar com o Renato Meirelles com os números que explicam a nossa vida, o nosso país, o nosso mundo. E o Renato vai comentar uma pesquisa que a gente abordou ontem, mas agora a gente vai se aprofundar, que mostra que há diferença de tratamento entre negros e brancos nos shoppings e comércios em geral. Essa é a notícia que a pessoa lê a manchete e fala, não me diga, né? Mas há outros números ali para a gente se aprofundar que são bastante reveladores. Renato, e aí, o que a gente pode destacar dessa pesquisa? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila. A primeira coisa que a gente tem que se destacar, efetivamente, não tem a ver com a pesquisa, mas tem muito a ver com uma questão bastante presente no dia a dia dos brasileiros, que é o futebol, né? O primeiro destaque está na tabela do Campeonato Brasileiro, Megali. Mas aquela parte, você que trabalha com números, aqueles numerozinhos lá que falam jogos disputados, você vai deixar de lado? São irrelevantes? Não, tem apenas um. Porque até onde eu sei, o líder em pontos perdidos é o Botafogo. Mas você está na fé, né? Enfim, sou brasileiro. Eu sou brasileiro e não desisto nunca, Renato. A fé tá uma coisa. Tá uma coisa bastante importante. O que não dá para a gente deixar de notar, olhar os números agora, falando do objeto da nossa coluna, é que nem a pessoa com muito boa fé pode negar a existência de racismo no Brasil. O que essa pesquisa feita pelo IPEC, em parceria com a nossa São Paulo, a pesquisa chama Viver em São Paulo e as suas relações raciais, trazem sobre a realidade do racismo no Brasil? É óbvio que os números são muito importantes, mas o que ela mostra, na verdade, é que ele está presente em diferentes esferas. E que, portanto, não existe uma solução de combate ao racismo, Sheila Megali, que não passe necessariamente pelo entendimento de que o racismo é uma questão estrutural na nossa sociedade, né? A gente traz para essa discussão, que é um tema vital hoje, para a compreensão do desenvolvimento da sociedade brasileira, com essa perspectiva de quanto que o racismo está muito mais intricado na nossa sociedade do que se pode imaginar, né? Esses números que nós estamos conversando hoje, que foram abordados pela pesquisa, eles são apenas estatísticas, mas eles, na prática, têm que ser vistos como a representação numérica de uma realidade que aflige um número gigante de pessoas. São os números que comprovam experiências vividas, injustiças sentidas e os desafios que diariamente essa parcela da população negra enfrenta na cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo. Principais números, Sheila Megali. A gente sabe que hoje, de todos os locais da cidade, o local que oferece a maior percepção sobre o racismo está no shopping centers e no comércio, né? 80% dos entrevistados percebem a presença do racismo nesses locais. Sabe o dado que é interessante? É que são locais de consumo, né? São locais em que a população negra, que segundo os números aí levantados pela Iodiversidade, movimenta hoje quase 2 trilhões de reais por ano, que, portanto, poderia estar gastando o seu dinheiro nos shoppings e no comércio, são os locais em que essa parcela dos brasileiros, que também são consumidores, sofrem mais o racismo. Em outras palavras, a gente vê empresários que preferem ser racistas do que serem capitalistas no Brasil. Ô Renato, rapidamente, hoje a gente tem muito pouco tempo, mas estou vendo aqui. Diferença de tratamento de pessoas negras e brancas, a percepção de racismo. A primeira pesquisa foi feita em 2019 e a última em 2023. Shopping e comércios aumentou de 69 para 80. Ruas e espaço público de 64 para 72. Transporte público de 57 para 68. Veja que todos estão crescendo, tá? No trabalho, de 60 para 71. Escola, faculdade, 62 para 75. Hospitais e postos de saúde, 52 para 61. Enfim, já deu para entender a mensagem aqui. Essa percepção cresceu. Eu não quero crer que nós nos tornamos mais racistas. Pelo amor de Deus, espero que não. A alternativa seria a nossa percepção aumentou. A gente está mais atento a essa questão. Qual das duas questões se aproxima mais da verdade, Renato?
Uma terceira, Megali, que se junta com a segunda. De fato, nós não temos elementos para saber se estamos mais ou menos racistas. Esperamos todos, com a mesma boa vontade que acredita que o Botafogo, alguns até o Bragantino, vai ser Campeonato Brasileiro, nós acreditamos que o racismo não cresceu. Mas o que a gente vê para explicar esses números são duas questões. De um lado, o aumento do que é o racismo. Né, a população brasileira e a própria população negra está mais consciente de que o racismo muitas vezes não está presente só naquilo que é o crime, no xingamento, ele está presente na ironia, está presente numa piada, num jeito de olhar. O outro fator é que, efetivamente, nós vivemos anos em que passaram a se chamar o racismo de mimimi. Então, de um lado, você teve uma sociedade que ficou, durante algum tempo, mais permissiva a não tratar com gravidade os casos do racismo, e, do outro lado, uma conscientização maior sobre casos de racismo. Então, uma piada que há 4, 5 anos atrás não era considerada racista, hoje passa a ser considerada. Os números são alarmantes, por um lado, mas mostra que o combate ao racismo tem que ser um caminho sem volta para uma sociedade civilizada. Renato, boa semana. Semana que vem a gente conversa, tá? O mundo dá voltas, meu amigo. Um abraço pra você, até.